professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Vamos mergulhar fundo num período que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo, o imperialismo. Pois é, entre 1870 e 1914, uma verdadeira sede por recursos naturais acabou transformando nações em impérios gigantescos e traçou fronteiras que, acredite, existem até hoje. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas é aqui que está o ponto central de tudo. Como é que a necessidade por materiais que hoje parecem tão comuns, tipo borracha e algodão, acabou acendendo o pavio do maior conflito que o mundo já tinha visto até então? A resposta está na fome insaciável da indústria. E é aqui que tudo começa, com a chamada Segunda Revolução Industrial. A partir de 1870, as fábricas na Europa eram como bestas gigantes e famintas. Elas funcionavam sem parar, mas para continuar crescendo, precisavam ser alimentadas com cada vez mais matéria-prima. E essa busca quase obsessiva por comida para as indústrias deu origem ao que a gente chama de imperialismo. Foi uma era movida por uma lógica brutalmente simples. Nações já industrializadas expandindo seu controle para garantir os recursos que precisavam, sem se importar nem um pouco com as consequências para os outros povos. E olha só o cardápio dessa fome. Carvão e ferro eram o básico, né? O petróleo já começava a despontar como o futuro. Mas vamos focar no algodão e na borracha. O algodão alimentava as gigantescas indústrias de tecido da Inglaterra. Já a borracha era simplesmente essencial para os pneus da indústria de carros, que estava nascendo. O problema? A maior parte desses recursos preciosos não estava na Europa, estava na África e na Ásia. E foi a busca por esses materiais específicos que moveu toda essa expansão. Claro que admitir uma exploração movida puramente por ganância não pegava muito bem. Então, foi preciso criar uma fachada, sabe? Uma justificativa ideológica para mascarar os interesses econômicos. E essa fachada ganha um nome bem poderoso: a missão civilizadora. A ideia que eles vendiam era essa aí. A Europa não estava lá para explorar, mas para ajudar, para levar o progresso para cantos do mundo que eles consideravam selvagens. Uma história bonita, né? Só que por trás dela se escondia a realidade brutal da extração forçada de recursos e da opressão de milhões de pessoas. E essa ideia de superioridade foi, pasmem, disfarçada de ciência. Teorias como o racismo científico e o darwinismo social foram usadas para criar uma suposta hierarquia de raças, o que servia como um tipo de permissão para dominar. E isso não era só uma ideia abstrata, não. Justificou políticas de segregação, sistemas de trabalho forçado e a destruição de sociedades inteiras. Tudo em nome de uma suposta ordem natural. Bom, com a necessidade econômica e a desculpa ideológica prontas, as potências europeias partiram para a ação. O que veio a seguir foi uma corrida frenética para redesenhar o mapa do mundo com um foco quase obsessivo no continente africano. A velocidade com que tudo aconteceu foi assustadora. Em pouco mais de 30 anos, um continente inteiro foi retalhado. O momento decisivo foi a Conferência de Berlim. Imagina a cena. Líderes europeus sentados numa sala, com um mapa na mesa, literalmente traçando fronteiras com réguas, criando países artificiais. Essas linhas retas ignoraram completamente as culturas, os reinos e os povos que viviam ali, plantando sementes de conflitos que duram até hoje. E a escala dessa dominação era imensa. A Grã-Bretanha controlava rotas comerciais vitais e a Índia, sua joia da coroa. A França abocanhou uma fatia gigantesca da África. O caso do Congo belga se tornou um dos exemplos mais terríveis de exploração humana da história. E não foram só os europeus, não. O Japão, que tinha acabado de se industrializar, também entrou no jogo imperialista lá na Ásia. Mas qual foi o custo real de tudo isso? Para a gente entender o imperialismo de verdade, é fundamental olhar para os dois lados da moeda, porque a experiência foi radicalmente diferente para colonizadores e colonizados. De um lado, as potências europeias acumularam uma riqueza e um poder que nunca tinham tido antes. Do outro lado, os povos colonizados perderam sua liberdade, foram forçados a extrair aquelas matérias-primas todas e viram suas culturas e modos de vida serem destruídos sistematicamente. Dois mundos opostos criados pelo mesmíssimo processo. Essa competição global completamente desenfreada por colônias e recursos era uma bomba relógio. A rivalidade entre os impérios europeus estava chegando num ponto insustentável, preparando o terreno para uma explosão em escala mundial.
a Primeira Guerra Mundial. A lógica é clara, parece um efeito dominó mesmo. A competição virou rivalidade, a rivalidade inflamou um nacionalismo extremo, e a peça final que derrubou tudo foi a Alemanha. Como ela se unificou tarde, também queria seu lugar ao sol, só que o mundo já estava quase todo dividido. Ao tentar pegar a sua fatia do bolo, ela bateu de frente com os impérios que já estavam estabelecidos, transformando a briga por colônias na África e na Ásia numa disputa militar na própria Europa. Mas o imperialismo não ficou lá no passado, de jeito nenhum. O impacto desse período foi tão profundo que suas cicatrizes e suas sombras se estendem até os dias de hoje, moldando o mundo em que a gente vive. E aqui está a grande questão. A profunda divisão entre países ricos e pobres, muitas das tensões políticas que a gente vê hoje e aquelas fronteiras artificiais que geram conflitos, tudo isso é um legado direto da era imperial. A exploração de recursos de ontem criou a desigualdade global que ainda vemos hoje. E a gente termina com essa reflexão. Quando olhamos para o mapa do mundo hoje, quantas das fronteiras que vemos foram realmente desenhadas pela geografia ou pela história dos povos que moram lá, e quantas foram simplesmente traçadas pela caneta de um diplomata europeu no século XIX? É uma pergunta fundamental para a gente entender a complexidade do nosso presente. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.